Muito boa noite a todos, nossos irmãos em Cristo, aos visitantes, congregados e aqueles que estão acompanhando nossa transmissão pela internet, nossa plataforma digital YouTube. O Senhor, com a sua gloriosa presença, nos dê um tempo de muita alegria e comunhão aqui, enquanto nós iremos meditar a palavra do Senhor. Ele, com a sua graça, o seu Espírito Santo, possa nos unir mais uma vez para esse propósito. Ele que está nos auxiliando, irmãos, a vencer o pecado todos os dias, nos dando a bendita presença do Espírito Santo na nossa vida. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos abrir Romanos capítulo 2 e vamos ler o verso 6 ao verso 11. Romanos capítulo 2, verso 6 ao verso 11. Este é o tema do nosso sermão sequencial e expositivo em Romanos. O justo juiz não faz acepção de pessoas. O justo juiz não faz acepção de pessoas. Então vamos à palavra de Deus. Diz assim o verso 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos ler o último verso juntos? Porque... Vamos de novo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Oramos sobre a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Pedimos ao Senhor que nos ilumine por meio dela, nos ajude a compreender, Senhor, que o Teu servo Paulo nos deixou aqui. É verdade que nós não estamos aqui para exaurir esse texto, é impossível fazê-lo, Senhor. Mas Te rogamos que, na porção de hoje, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que o Senhor trabalhe de maneira eficaz, pela obra do Teu Santo Espírito, nos movendo a agradar ao Senhor, e a cumprir a Tua palavra, a expressão que ela tem para nós essa noite. E quando voltemos, Senhor, a ela, todo o nosso coração esteja, Senhor, cativo à Tua palavra, escravo à Tua verdade, e assim sejamos transformados para a glória de Jesus. Oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Na semana passada, eu introduzi o capítulo 2 do livro de Romanos, o sermão que tratou sobre o juízo de Deus contra o moralismo. E nós vimos através da palavra de Deus que Paulo tem chamado os seus leitores aqui em Romanos para observar uma espécie de interlocutor imaginário, através de um recurso que eu ensinei para os irmãos aqui no sermão passado, que chamamos de diatribe. Eu disse aos irmãos na ocasião que este recurso literário não era algo incomum nos escritos de Paulo. Paulo vai chamar este recurso outras vezes aqui no texto de Romanos e como eu disse,
quando ele estiver lançando mão deste recurso, eu vou estar pontuando isso para vocês ficarem bem ambientados com o texto que nós estamos estudando. Esse interlocutor imaginário ele está funcionando como um homem que Paulo indaga para entregar respostas e confrontar os seus pecados. Eu disse para vocês que é o judeu moralista. E Paulo está confrontando os seus pecados agora. Mas ele já vem fazendo isso desde o capítulo 1. Capítulo 1 até o capítulo 3, o tema da carta de Romanos é sobre o pecado. E desta feita, o apóstolo dos gentios, que é assim também Paulo é chamado, ele ocupou-se no primeiro capítulo a falar diretamente com o pagão, o homem que eu não vou poder reexplicar para os irmãos agora. Em outro momento, sim, a gente volta novamente para trazer isso para os irmãos, mas é só você visitar a nossa playlist em Romanos, e tem lá todas as pregações organizadinhas. E você vai lá na pregação número 10 e você vai poder desfrutar de ouvir a mensagem, fazer suas considerações ali e entender o que significa esse diatribe, tá bom? Eu falei para os irmãos também na ocasião que Paulo está chamando esse interlocutor imaginário, esse judeu moralista, que acreditava que não tinha pecado nenhum para se arrepender. Eu disse aos irmãos que geralmente era um judeu que vinha de duas tribos específicas, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá. Paulo mesmo era da tribo de Benjamim, né? Nascido ao 8º dia, tá judeu de judeu. Então Paulo está falando com este homem aqui e ele usou até a expressão, eu usei na verdade até a expressão com vocês no sermão passado de aquele judeu de sangue puro, aquele judeu de pedigree, que ele se arrogava ser melhor que outras pessoas. Por quê? Eles imaginavam serem maiores que os seus outros irmãos e possuíam a lei, possuíam as promessas messiânicas, eles tinham um templo sagrado, como eu disse a vocês, eles tinham a cidade santa, a cidade do grande rei, promessas futuras. Tudo isso, eles eram o povo escolhido de Deus, entre todas as nações, o povo de Israel foi o povo escolhido de Deus. E um judeu religioso, moralista, ele achava que tudo isso era suas credenciais e que ele não tinha nada de se queixar contra Deus, ele não tinha nada que reconsiderar diante de Deus. Ele vivia, portanto, apontando sempre os erros das pessoas. Ele vivia condenando os seus irmãos, os seus compatriotas e também aqueles que não eram da própria nação de Israel. Eles julgavam que os pagãos não temiam a Deus e por isso tinham que ser condenados realmente às chamas do inferno, quando que, na verdade, ele não conseguia olhar para si mesmo e ver sua própria vileza e pecado, a sua incapacidade de se purificar a si mesmo. Ele não entendia que ele era tão carente da graça de Deus quanto um pagão que não tinha nenhum conhecimento de Deus e que não tinha nenhuma virtude dessas que eu pontuei aqui para vocês. Eu fiz uma advertência para os irmãos e disse que o problema não era condenar o pecado, não era apontar o pecado. Lembra, eu disse a vocês que o problema não era o julgamento, e sim o julgamento precipitado, o julgamento temerário, que seria aquilo de maneira precipitada, hipócrita, sem autoexame. Eu mostrei para vocês que o juízo temerário, ele está nadando ali na hipocrisia. Então busca julgar a intenção do coração das pessoas sem base justa e sem olhar para o seu próprio pecado. E como o moralista sempre apontou, sempre viveu dessa maneira, Paulo agora está repreendendo ele. E usou aquela expressão que ele usou sempre aos pagãos: você é indesculpável. Você, diante de Deus, tem uma culpa que você não consegue por si mesmo aplacar. A intenção de Paulo era conduzir este judeu moralista à verdade. E lembra, eu disse que é como se ele estivesse puxando uma cadeira, colocando esse judeu moralista de frente a frente com a verdade. E ali, diante de Paulo, esse judeu
foi questionado por Paulo. Lembra que a diatribe tem esse ponto literário, uma pergunta que exige a resposta. Então, não é que tem uma resposta ali já embutida, não. Ele vai construir a resposta. Então, Paulo perguntou se ele estava desprezando, menosprezando, rebaixando, desdenhando da graça de Deus, que era manifestada na riqueza da bondade de Deus, na tolerância divina do Senhor, a sua longanimidade e também sobre a própria bondade de Deus, que tem o poder de conduzir os homens ao arrependimento. Essa conversa de Paulo com o moralista não acabou no sermão passado. A gente vai retomar essa conversa agora. Eles não levantaram daquela cadeira que Paulo puxou, sentou-se frente a frente com ele. Eles estão sentados frente a frente com a verdade, e nós estamos também diante dela esta noite, mais uma vez, que o Senhor fale conosco. Então, o verso 6, frente a frente com esse judeu moralista, Paulo vai deixar muito claro que Deus haverá de retribuir a todo ser humano de acordo com o seu proceder. Isso tem que ficar muito latente diante dos nossos ouvidos e olhos. Todos os homens serão retribuídos. Não tem ninguém que pisou neste mundo ou que esteja aqui neste auditório que não será retribuído por Deus. Alguém poderia levantar a mão aqui e dizer que não será retribuído por Deus? Sim, será retribuído por Deus. Olhem comigo, vamos construir junto aqui o que Paulo falou a respeito deste ponto que nós vamos agora nos inclinar para estudar. Diz assim o texto: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Você sabe que no verso passado, 5, Paulo falou do juízo, o dia do juízo. E lá no finalzinho do verso 5 ele disse que é o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E nessa ocasião em que eu expliquei para os irmãos essa parte do texto, nós fomos até o texto de Apocalipse e eu mostrei para você uma das facetas daquele dia, do grande dia do juízo de Deus. Naquele dia em que os poderosos, os homens poderosos e os homens mais simples vão entrar nas cavernas, nas fendas dos penhascos, querendo se esconder daquele dia, da face e da ira do Cordeiro e do Todo-Poderoso. E não bastasse entrar nas fendas e nas rochas para se esconderem, eles ainda vão gritar que os montes caiam sobre eles. É o sentido de se esconder mesmo, mas eles não poderão escapar da face do Todo-Poderoso e da ira de Deus que recairá sobre ele. Ninguém poderá resistir nesse dia. E na continuidade deste assunto, frente a frente com Paulo, o moralista, Paulo está dizendo para ele que, enquanto ele está rejeitando a manifestação gloriosa de Deus, graciosa, que pode conduzi-lo ao arrependimento, a ira de Deus está se acumulando sobre sua cabeça. A gente viu isso também no finalzinho lá no verso 5, que a ira de Deus vai acumulando-se sobre a cabeça daquele que endurece o seu coração impenitente. Então, você ouve a verdade, não se quebranta, o que está acontecendo? A tua conta está pesando. Então, o cálice da ira de Deus está se enchendo e sobre tua cabeça está acumulando ira para o dia vindouro. Então, Paulo usou a expressão aqui, retribuirá. O verbo que ele utilizou aqui é apadidome. É um verbo grego que comunica o quê, irmãos? Um pagamento que é devido e deve ser feito. Uma recompensa, seja uma boa recompensa ou seja uma recompensa má. Recompensar positivamente ou negativamente. Comunica também o dia da prestação de contas. Aí fica mais claro para a gente. Quando Paulo disse que Deus vai retribuir, ele tem em mente o dia do pagamento, o dia do juízo, o dia da prestação de contas. E quando ele usa este verbo, ele usa esta palavra aqui, apodidome, os leitores estão entendendo que Paulo está falando que
haverá um dia de prestações de conta. Paulo está olhando para o judeu moralista e está dizendo: não pense você que vai escapar. Ele disse isso. Por acaso você pensa que vai escapar do dia da ira? Haverá um dia de prestação de contas. Todos os homens vão prestar conta diante de Deus. Um dia eu vou estar diante de Deus para prestar conta dos meus atos. E você também. Você vai prestar conta de tudo que você fez hoje. Tudo que você falou hoje. Tudo que você pensou hoje. Tudo que o seu coração subiu ao teu coração. Você vai prestar conta. Você é inteiramente responsável. Eu também. Nenhum de nós aqui poderemos sair dessa realidade. E esta fala de Paulo ao judeu moralista não anula a doutrina da justificação e da salvação somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Porque nós vamos ter que dar conta das nossas obras. Então, para um leitor desavisado, ele pode pensar: então é só eu fazer as coisas boas, as coisas certas, fazer tudo certinho, como manda o figurino, que eu vou estar aqui feliz da vida diante de Deus no dia que eu for chegar no dia de prestação de contas. E não é assim, não. O caminho não é esse. Deus não é Deus de barganha. Eu faço o bem e Deus me dá, retribui com bem. Não é bem assim, irmãos. Apesar de Paulo estar trazendo aqui a teologia retributiva, que existe. Deus retribui. Deus vai dar o pagamento. Mas não são obras que salvam ninguém. Nós vamos construindo aqui para a gente ficar mais claro sobre isso aqui que Paulo está dizendo para o judeu moralista que fala conosco esta noite. O que Paulo está construindo está em perfeita harmonia com os escritos do Velho e Novo Testamento. Vamos abrir alguns textos para isso ficar mais claro para nós? Eu disse que isso que Paulo está falando, essa retribuição ou pagamento, o dia da prestação de contas, não anula a justificação que é salvo pela graça mediante a fé, somente em Jesus Cristo. Então, abra comigo, por favor, vamos abrir alguns textos no Velho Testamento e depois a gente vai abrir alguns textos do Novo Testamento. Isso para a palavra de Deus falar diretamente ao seu ouvido e ao seu coração. Vai em Isaías, capítulo 3, verso 10 ao verso 11. O profeta Isaías disse assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso. Lembra quando o texto bíblico tem a expressão ai? O que significa ai? Oi? Juízo, não é dor, é juízo, julgamento. Ai, juízo virá sobre o perverso. Mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Então há retribuição. O que Paulo está falando está completamente dentro do que o profeta Isaías disse. O que Deus mandou o profeta Isaías dizer, escrever. Veja Jeremias, ande um pouco para frente, Jeremias capítulo 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu conheço o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Ninguém vai chegar no dia da prestação de contas e achar que Deus está sendo pesado demais. Ninguém. Ele sabe dar a recompensa e o pagamento a cada um que está diante dele. Então, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Salmos 62, verso 12, diz assim: pois a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis, segundo as suas obras. Então, a graça de Deus, a providência de Deus, é manifestada também na sua retribuição, o pagamento que ele dá. E se você for em Provérbios também, capítulo 24 e verso 12, na parte B do verso, só a parte B do verso, no finalzinho, está escrito assim: e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? A resposta já está embutida dentro do que a gente já está averiguando aqui. Sim ou não? Hein, irmãos? Pagará ou não? Sim.
Ele não vai ficar com débito com ninguém. Agora, não foi somente Paulo que falou isso. Não foi somente os profetas que falaram isso. O próprio Senhor Jesus disse isso. O próprio Deus encarnado disse. Abram comigo em Mateus, capítulo 16, versículo 27. O verbo que se encarnou. O verbo que falou através de Jeremias, de Isaías, de Salomão, de Davi, dos escritos do Velho Testamento. Este verbo que falou, agora está falando de forma encarnada, aqui em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então o que ele vai fazer? Retribuirá, vai dar o pagamento. Então ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele está falando a respeito de si mesmo. Eu virei na glória do meu Pai, e eu virei com os seus santos anjos, e eu darei o pagamento a cada um conforme o que fez, conforme as suas obras. Então você que está aqui me ouvindo, essa é a nossa realidade. Ninguém fugirá disso. Agora também, veja em João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 ao verso 29. Ainda é o Senhor Jesus falando isso, falando sobre este tema que a gente está aqui acoplando as informações que Paulo está falando sobre a retribuição. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, os mortos, ouvirão a sua voz e sairão, vão voltar a viver. Para quê? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Esta é a retribuição para os que tiverem praticado o bem, tiverem feito o bem, exercido o bem, a justiça de Deus, agradado ao Senhor, andado nos seus caminhos, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, feito tudo aquilo que desagrada a Deus, seja o que for, que Deus odeia, para a ressurreição do juízo, para a condenação à morte eterna. Então, Jesus está dizendo que vai sim haverá sim a retribuição. Então, irmãos, existem inúmeras passagens, eu não posso trazer todas aqui, que falam dessa teologia da retributiva, que Deus dará o pagamento sim. Todas essas passagens, como eu disse, elas não estão cancelando Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 diz: não de obras para que ninguém se glorie. Por que, meu querido ouvinte, essa noite? A salvação é o dom gratuito que Deus concede. Você não paga pela salvação. Você não faz nada por ela. Nenhuma penitência, não são seus atos nobres que vão garantir a tua salvação. A salvação é do início ao fim, obra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é quem opera a salvação. A gente na teologia usa isso de maneira não sinergista, porque seria o homem participando e contribuindo para a salvação. A gente sabe que é monergista, ou seja, a salvação é somente de Deus e Ele concede a quem Ele quer. Se você está salvo hoje é porque Deus quis te salvar. Não porque você mereceu, mas Ele quis te salvar. Ele te amou e quis te salvar. Então, salvação, como eu disse, é o dom gratuito. Mas lembra do que Tiago disse? Que as obras, a fé sem as obras, ela é o quê? Ela é morta. Então, você é salvo pela graça, mas você é responsável pelas suas obras. Então, a fé que você diz ter é a fé que deve glorificar a Deus, e ela só glorifica a Deus por meio das suas obras.
das suas ações. Voltando para Paulo e o judeu moralista, ele está dizendo: todo homem é responsável pelos seus atos, todos prestarão contas diante de Deus. Estão ouvindo, meus filhos? Então não tem questão de idade, não. Já sabe o que é bom e o que é ruim? Cada um de vocês vão prestar conta ao Senhor no dia em que vocês deixarem essa vida. Ou se ele voltar agora, estaremos diante dele e prestaremos conta das nossas ações. Então não é questão de idade, não é questão de nascimento, nada disso. É uma realidade espiritual onde todo mundo vai se encontrar diante do trono de Deus e será retribuído por ele. Nos versos 7 e no verso 8, Paulo dará mais detalhes sobre essa retribuição, que ele dará a todo homem. Eu tenho dito a você que todo homem será retribuído. Ele primeiro vai falar sobre os que serão retribuídos, aqueles que são salvos, e depois os que serão retribuídos, aqueles que são perdidos. Então vamos aqui no verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, ó irmão, conhecer o que é o bem e perseverar em fazê-lo. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, ó, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Você está procurando isso? Você já colocou os teus olhinhos nesse texto? Você que já olhou, já leu a Bíblia diversas vezes, já passou muitas vezes por esse texto, você colocou os seus olhinhos como você deveria ter colocado com atenção? Você está procurando isso aqui? A glória, honra e incorruptibilidade? Aqui, irmãos, observamos, antes de eu explicar com detalhes esses 3 pontinhos, glória, honra e incorruptibilidade, aqui a gente consegue identificar facilmente uma doutrina, a doutrina da perseverança dos justos. A gente lê Paulo sempre buscando, caçando uma doutrina, né? Porque Paulo sempre está querendo ensinar a doutrina. Então existe uma doutrina aqui embutida nesse verso, a perseverança dos justos, onde quem pertence a Cristo, quem é do Senhor Jesus, está sendo guardado por Jesus, está sendo preservado por Jesus. Deus sustenta aquele que ele salvou. Por isso, este irmão, esse crente vai perseverar até o fim, como está escrito lá em Salmos, verso 37 ao verso 24. Esse que persevera, olha a palavra perseverar, porque ele vai ter dificuldade, e da dificuldade ele vai o quê? Continuar, não é isso? Ele vai falhar e vai pecar? Meire, vai falhar e vai pecar? Vai falhar e vai pecar. Vai, Carlito, ter uma falha em um momento ou outro? Você é um homem salvo, não é verdade? Eu também, mas nós falhamos, meu irmão. Mas essa doutrina nos garante que não é em virtude de acertar ou errar que seremos salvos, mas é pelo que Cristo fez por nós na cruz. Quando você olha para as suas fraquezas e a sua limitação, e você muitas vezes se aborrece com você mesmo, se alegre olhando para a cruz de Jesus e sabendo que Ele fez o que você não poderia fazer, que quem te sustenta é o sacrifício que Ele fez. Salmos 37, 24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Isso é a doutrina da perseverança dos justos. Quem segura a nossa mão é Deus. É Ele que não permitirá que fiquemos prostrados quando a gente falhar. Então, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, o dia que você falhar, você tem um advogado que é Jesus, segurando as suas mãos e te levantando outra vez, porque essa doutrina da perseverança dos justos é quem garante que nós não perdemos a nossa salvação. Esse que está sendo perseverante, ele vai perseverar na fé que ele já possui, a fé na vida eterna que ele já possui em Cristo Jesus, e que ela vai se completar no último dia. Nós já temos a vida eterna num já e ainda não.
nesse sentido, tá bom? Vamos pegar aqui o discurso do progressista, dispensacionalista e usar isso aqui, só essa parte boa, do já e ainda não, porque somos salvos, mas ainda seremos, já somos glorificados, mas ainda seremos, já somos pela fé, porque Paulo um dia disse que aquele que ele escolheu, ele também glorificou. Então, este ponto aqui de ser salvo, você que é crente já possui esta vida eterna. Num já, num agora, mas ainda no porvir, quando ela vai se completar. Hoje a gente tem isso com fé, a gente se agarra com fé, mas um dia nós teremos isso de forma perene, concreta, completa. E ao mesmo tempo, isso não implica dizer que o tal cristão que persevera, meu querido ouvinte, irmão em Cristo, que foi salvo, que tem a sua salvação sustentada por Cristo, ele vai viver de qualquer maneira, porque ele está salvo mesmo. Eu posso pecar hoje, pecar amanhã, eu posso xingar, eu posso dançar um reggae, eu posso pular o trio elétrico no carnaval, porque eu estou salvo. Eu posso tomar uma cachaçinha e está tudo bem, e eu posso ver e estar onde eu quiser fazer. Não é assim. Porque aquele que é salvo, que diz que está perseverando e pensa dessa maneira, esta salvação que ele diz ter tem que ser questionada. Porque lembra, a fé ela é manifesta pelas obras. As obras não salvam, mas ela manifesta que aquele homem, aquela mulher é um salvo. Alguém que é um homem perseverante, uma mulher perseverante. Você pode até ser tentado em ir no carnaval. Por exemplo, estou falando no carnaval porque é época, né? Você agora converteu-se pouco tempo, você pode ser até tentado. O diabo tenta estimular aquilo que você era inclinado. Mas você, como é alguém que Deus te dá graça, você vai perseverar na tentação e você vai vencer. Não é Deus que tenta ninguém. Quando a música passar, quando as cenas na TV ou nas mídias chegarem, você pode até sentir-se tentado, mas Deus lhe dará graça e você vencerá a tentação, porque você é um homem perseverante, porque Jesus é quem sustenta a tua fé. E ao mesmo tempo, meus irmãos, como eu disse, né, se alguém vive aleatório, tem que se questionar a fé dele. Por isso Paulo continua dizendo, olhinhos no texto, perseverando em fazer o bem. O que é isso? Procurar agradar a Deus. Se esforçar. É um esforço, irmão. Agradar a Deus é um esforço. Porque a natureza da gente não quer. Não quer. Não quer. Acordar de manhã e orar é um esforço. Porque a natureza não quer. Orar é agradar a Deus. Ler a Bíblia é um esforço. Porque muitas vezes você não quer. E você é salvo, você está sendo sustentado. Então você precisa ser perseverante. Você precisa se esforçar. O judeu moralista não tem nada disso. Ele acha que ele já tem as coisas porque ele nasceu herdando tudo isso. Ele não precisa se esforçar, não precisa fazer mais nada. Ele tem um nacionalismo hipócrita, ele tem um nacionalismo religioso que impede ele reconhecer sua decadência. Então isso não pode ser participado entre nós. A gente precisa se esforçar. Nós que possuímos a herança da vida eterna, temos que se esforçar. Você está se esforçando? Ou você está vivendo de qualquer maneira? Leio a Bíblia quando dá, oro quando posso. Que é isso? Aí eu vou começar a questionar a tua salvação. Porque basicamente você não lê a Bíblia e não ora, que é isso? Que crente, que espécie de cristão é esse? Que não ora e nem lê a Bíblia, não tem prazer. O que o salmista disse? Bem-aventurado o homem que ama, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, procurar agradar a Deus, amando a Deus, primeiro sobre todas as coisas. Deus é primeiro na minha vida. É primeiro do que o futebol. É primeiro do que o jogo do Free Fire. Ou do Roblox. Do que mais, minha filha? Free Fire não existe mais não, é? É mesmo? Eu estou tão atrasado, né? Minecraft. Tem Minecraft ainda, né?
Deus é maior que o Minecraft. Deus é maior que a novela, Deus é maior que o dorama. Essas coisas são entretenimento, tem o seu lugar. Não estou dizendo que vocês não usem mais nada disso. É bom usar, tem um momento certo, adequado para isso. Mas, às vezes, você desagrada a Deus se viciando nessas coisas. Se viciando num dorama, se viciando num joguinho. Aí entra no jogo do tigrinho e se vicia naquilo que você nem deveria se aproximar. Então, tem que ter um esforço. Quem vai herdar a vida eterna se esforça. Batalha, luta, se esforça para reconhecer o seu próprio pecado, se esforça para pedir perdão, se esforça para acertar. Dói, mas você vai lá e se esforça. E continua se esforçando em direção à justiça de Deus. Então, o que será retribuído com a vida eterna, ele está se esforçando e ele procura o quê? No esforço, a glória. Que a gente está vendo aqui no texto. Mas que glória é essa? É a opulência, a minha vaidade, os meus aplausos e a minha aceitação. A alma quer isso. Mas não é essa glória que Paulo está falando. Que os que herdarão a vida eterna buscam, procuram e perseveram. Não é a glória de si mesmo, não é a opulência deste mundo, não é a vaidade, a fama, o orgulho próprio, mas vivem para a glória daquele que os salvou. Vivem para a glória de Deus, glorificando a Deus em tudo que ele faz. Ele glorifica a Deus quando se arrepende dos seus pecados. Ele está glorificando a Deus, ele está se esforçando. Ele glorifica a Deus quando ele faz algo bom, quando ele tem uma boa ação, ele glorifica a Deus. Ele caminha para outra faceta da glória, ele caminha para a glória celestial. Nós estamos buscando e nos esforçando para a glória eterna, não é, irmãos? Quem quer ir para a glória aqui? Eu quero. Se você não quer, fique sua mão baixa, é um problema seu com Deus. Eu quero ir. E eu preciso me esforçar. Apesar de que não será o meu esforço nem o seu que nos levará para lá. É o que Jesus Cristo fez. Mas preciso me esforçar para ser um crente melhor. Preciso dar bom testemunho. Porque se eu vou herdar a vida eterna, eu preciso provar isso para todo mundo. Eu preciso mostrar isso. O que mais ele está procurando? A glória dele não é neste mundo, os olhos dele não estão nessa terra, os olhos dele estão nas coisas do alto. A glória do alto, a glória eterna, onde nós iremos conhecer, desfrutar, nos maravilharmos. Ele procura também a honra. Aqui uma palavra grega chamada tinme, que comunica a ideia de reverência, de valor reconhecido e do preço pago. Isso é muito bonito aqui. Você que vai herdar a vida eterna, você procura, você se esforça contínua, no sentido de que você dá valor ao preço que foi pago por você mesmo. O preço que foi pago por tua vida. É melhor, né? E qual foi o preço que foi pago por sua vida? O sangue de Jesus. Então você valoriza o sangue de Cristo. Você dá valor ao sangue vermelho que desceu naquele madeiro para cobrir os seus pecados. Então você busca esta honra e este Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, um dia ele te honrará com a vida eterna no seu nome. Então isso é lindo. Eu vivo a minha vida buscando esse tina, dando valor ao que Cristo fez por mim. Se eu sou um salvo, eu dou valor ao que Cristo fez por mim. E ele me honrará depois com a sua vida eterna, no seu nome, garantida no seu nome, no que ele fez. Não está garantido no que o pastor está falando como homem, mas no que Jesus Cristo fez. E Paulo também fala da incorruptibilidade. Eu disse, você está procurando essas coisas? Você está se esforçando por essas coisas? Salvo. Incorruptibilidade aqui é a palavra afesia.
a palavra grega que significa ausência de corrupção. Ausência de corrupção, ou seja, pureza eterna. Nós estamos buscando e procurando esta purificação, esta incorruptibilidade, que ainda não possuímos completamente. Muita coisa já vencemos. Tem pecado que você não se inclina mais, não te leva mais. Você não sente mais aquela sedução. Mas existem outras coisas que você ainda luta. Você ainda tem essa corruptibilidade. Eu ainda tenho, todos nós temos. Mas a gente tem que procurar esse dia, essa incorruptibilidade. O dia em que o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. O dia que o que é falho se revestirá da infabilidade. Onde nós não iremos mais pecar. Onde nós não iremos mais ter que lutar contra a nossa natureza caída. Nunca mais. Você já se sentiu assim? Como Paulo disse, o que faço é o que eu não quero. Eu fico nessa luta. Você já se sentiu assim? Você só vai acabar com essa crise na incorruptibilidade. Mas a gente tem que buscar isso, procurar isso. E num dia ele transformará esse corpo mortal, esse corpo pecador, em um corpo que nunca mais vai pecar e não vai morrer. É um corpo à semelhança ao corpo de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo isso para o moralista, porque o moralista, ele acreditava na vida eterna. Ele acreditava na vida após a morte. Lembra daquele texto de Daniel, que o Senhor fala para ele, você vai dormir e depois te levantarás. Finalzinho de Daniel. Esse texto ali é claramente essa doutrina da vida eterna, da ressurreição dos últimos dias, que todo judeu piedoso sempre creu. Então o moralista acreditava nisso. Mas essa incorruptibilidade, só quem dá é Cristo. Porque o moralista não consegue ter incorruptibilidade. Ele guarda a lei, ele fez a circuncisão, ele guarda todas as coisas, ele rabisca tudo, querido. Ele é tipo aquele mancebo de qualidade que guarda todos os mandamentos desde a minha mocidade. Vende tudo que você tem, doa aos pobres e segue-me, aí sai triste. Incorruptibilidade? Não. É alguém de coração corrupto, sim. Mas nós estamos caminhando para o dia em que venceremos essa miséria do nosso corpo decadente no pecado. E Ele nos libertará dessa limitação no dia que o nosso corpo se transformar no corpo de Jesus. Agora o verso 8 aqui vai virar a chave. Ele está falando das coisas que nós herdaremos. Ele falou das coisas que herdaremos. Mas agora ele vai falar o que herdará aquele que é perdido. O que será o pagamento ou a retribuição àquele que não se converteu a Jesus Cristo. Veja aí o verso 8. Mas a ira e a indignação. Oi? Errei? O que? Alguma coisa aí que falei errado, irmãos? Não, né? Obrigado. Então, mas a ira e a indignação. Ira, você já sabe que é o juízo propriamente dito. E a indignação, o furor violento. Então, ira e indignação está sendo reservada para aqueles que desobedecem a Deus, que não obedecem à verdade e praticam a injustiça. Essas duas palavras aqui estão além do nosso imaginário, meu irmão. Porque a indignação e a ira não é humana, é divina. E a gente não consegue colocar em um pote para calcular. É incalculável. É pesado, é terrível. Será compreendida, ou a gente pode entender que esse momento corresponde ao esgotamento da graça. A graça se esgotou. O tempo da graça se esgotou. O tempo da graça se estancou. Então não vai ter mais aquilo que Paulo falou. Paciência, não tem mais. Tolerância, não tem mais longanimidade. Não tem mais a bondade de Deus conduzindo homens ao arrependimento, porque é o dia do juízo final. Tem mais tempo e espaço para isso.
estarão diante do trono branco. Eu não disse que todos estarão diante de Deus? Ali não tem mais jeito, não tem mais historinha, tem mais quachá, né? O Bitinho quer falar, né? É Meire que fala, né? Não tem mais quachá, não tem mais isso. Ah, não tem, você é um Rolando Lero, né? Aquele que sempre inventava uma história bonita, mirabolante lá na escolinha do professor Raimundo para enganar o professor Raimundo. Não tem mais aí aquilo. Agora é você diante do trono branco, tendo que enfrentar a fúria, a ira. A imagem aqui é um guerreiro que sai para despedaçar o seu inimigo. E ele vai despedaçar. A imagem também é como um leão que sai rugindo. Imagina você no meio da noite, numa viela, e sai um leão rugindo. Aí você vai ficar de boa, né? É terrível, né? Você vai fazer tudo o que você não deveria fazer naquela hora. E vai sair correndo e não vai escapar. Então será esse dia, não vai ter complacência. Ele será implacável. O seu furor ele vai derramar completamente sobre o impenitente. É a ira santa do Senhor. E Paulo continua dizendo no verso 8: mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A palavra grega aqui é epiteias. Que significa o que, meus irmãos? Alguém que vai juntando e vai aglutinando como quem está formando um partido. Partidarismo. Pessoas que gostam de montar um grupo e ser como sectários, como seita. No que sentido? É somente isso aqui que deve ser feito, e se sair desse crivo, então, meu irmão, você não presta. Você não vale nada, você não pertence ao nosso grupo, você está retirado. Era assim que o moralista fazia. Ele tinha um escopo de coisas que, se ninguém se encaixasse nela, não valia, não prestava, não tem salvação, não tem nada para esse cidadão. Então, tem indignação e ira para essas pessoas que são facciosas. E cuidado para que dentro da igreja a gente não venha fazer isso. Criar facção dentro da nossa igreja, divisão, grupos de pessoas, e vai fazendo um grupo de pessoas que colocam os seus dogmas, coloca as suas vontades em primeiro lugar, e por isso desobedecem à verdade. Em primeiro lugar é a verdade, que é a palavra de Deus, e não o seu dogma, o que você acha que deve ser certo. É o que a Bíblia diz que é certo. É o que o texto sagrado diz que é certo. Porque injustiça não agrada a Deus e provoca a indignação, a ira do Senhor sobre este que vive fazendo estas coisas. Assim que o moralista vivia. Todavia, desobedecendo a verdade, praticando a injustiça diante de Deus, é ira se multiplicando sobre a cabeça do impenitente. Então, irmãos, alguém que esteja enquadrado dessa realidade aqui, não haverá dia de glória, juízo, dia de glória, dia de, o que mais que eu falei? Honra, glória e incorruptibilidade. Não vai ter dia para eles disso. Vai ter ira e indignação. Você que está aqui esta noite me ouvindo, e está de frente a frente com a verdade, você já sabe que será retribuído. Você sabe que a retribuição virá baseada nos seus atos. E você carregará o peso das suas ações, e fique sabendo que essas obras que você está fazendo vai repercutir na tua eternidade. É o reflexo da sua eternidade. Você vai morrer, e se você não morrer e Cristo voltar, o ponto é, você vai prestar conta a tudo isso diante de Deus. A causa da salvação e da vida eterna sempre foi Jesus. Você só será salvo se você se entregar para Ele. Você só será salvo
se você render toda a tua vida a Ele, e não vai ser a sua denominação que vai lhe salvar, os teus guias espirituais que vão te salvar, ou os deuses que você se curva que vão lhe salvar, nada disso. Só quem vai salvar a tua alma naquele dia é Jesus, o dia da prestação de contas. Você não vai poder escapar da indignação do Todo-Poderoso. Você está vivendo o tempo da graça agora. Abrace a graça. Busque, procure, se esforce. Você precisa procurar, você precisa prevalecer para a glória, para a honra, para a incorruptibilidade. Lance-se com fé a Jesus Cristo, para que você não ouça o rugido dele no dia do juízo, porque você não poderá resistir quando ele bradar e ele vir contra você. Então se arrependa hoje. Então Paulo vai dizer no verso 9 ao moralista: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, Paulo está deixando muito claro aqui para o moralista e para você ouvinte: sobrevirá tribulação e angústia. Homem que vive praticando a malignidade, que abandonou a graça, que desprezou a graça, beberá a cada gota da ira de Deus no dia do juízo. O pecador impenitente será realmente esmagado por Deus naquele dia. Ele sentirá o peso de toda a sua vileza, e o que pesará mais é a justiça de Deus sobre a cabeça dele. Então ele não vai conseguir suster-se. Ele brincou com o fogo o tempo inteiro. Ele não vai poder escapar da indignação. Este que se achou imortal, que nunca ia morrer. Você que pensava que era intocável, que vivia fazendo sempre e praticando sempre o mal e achando que você ia lucrar sempre com tudo. Um dia você vai se ver miserável, pobre, cego e nu diante de Deus. E nessa tua miséria ninguém vai te dar escape. Ninguém vai lhe dar vestes. Ninguém vai poder remover a tua sujeira, porque você perdeu o tempo. Mas a hora é agora de você se arrepender. A hora é agora de você reconsiderar os teus caminhos, arrepender-se e crer em Jesus Cristo e fugir deste dia da ira que está reservado. Que Deus livre a tua alma em Jesus. Que Deus, na sua grande misericórdia, te livre dessa tribulação e angústia. Sabe o que é tribulação e angústia? A gente tem tribulação e angústia na vida, mas essa que está reservada a esses que serão retribuídos, irmão, ninguém nunca sentiu. Sabe o que mais está próximo? Sabe o que mais está próximo ainda? Nesse, podemos dizer assim, eu vou usar a palavra, mas eu não sei muito bem nem se essa é mais apropriada, mas nesse espaço, é quem já está no inferno. Quem já está no inferno hoje, já está sofrendo esses lampejos de tribulação e angústia que mais se aproxima para o dia da ira, mas ainda não é essa tribulação e angústia que virá a alma do homem que faz o mal. Primeiro ao grego, ou primeiro ao judeu, e depois ao grego. Por que primeiro ao judeu? Por que Paulo falou isso? Porque, lembra que eu disse no sermão passado, para Paulo era inadmissível um judeu moralista. Por quê? Porque ele é povo escolhido de Deus, tem os mandamentos, tem as promessas do Messias, mesmo assim o rejeitou, endurece o coração. Então primeiro eles que vão ter que prestar conta. Paulo está sendo muito claro aqui para dizer assim, vai pesar muito para você, judeu moralista. E depois, para o grego, por quê? Porque todos irão se apresentar diante de Deus. Mesmo aquele que seja nação eleita, o judeu, e aquele que é grego, ou seja, todos os homens de todos os povos da terra, todos irão se apresentar diante de Deus para esse dia e receberão tribulação e angústia. Eles receberão o pagamento,
virá sobre a cabeça deles, a alma deles, o espírito deles. Isso é terrível, meus irmãos. Não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Como será? Agora no verso 10, Paulo vai reconduzir novamente a atenção do judeu moralista para as nuances da redenção. Ele vai dizer: glória, porém, e honra e paz a todos aqueles que praticam o bem, primeiro a quem? Ao judeu e depois ao grego. Paulo está dizendo: ainda há esperança para você, moralista. Ainda há esperança para você, ouvinte, que está aqui ouvindo esse sermão. Você que está acompanhando em casa. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para, primeiro, o judeu, e há esperança para todos os povos da terra. Há esperança na redenção em Cristo Jesus, que propiciará a glória, a honra que vocês já sabem, e essa paz que ele colocou aqui, que é o quê? A paz que excede o entendimento, essa paz que a humanidade procura e que não consegue tê-la por si mesmo, é a paz que vai aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Que paz é essa? É a paz de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Esta paz deste Cordeiro que morreu pelos nossos pecados para tirar a nossa culpa, a nossa condenação e nos retirar da ira do Todo-Poderoso. Essa é a paz que a humanidade procura, que o judeu procura, que o grego procura, que todos procuram. E Paulo vai concluir advertindo o moralista no verso 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Enquanto você pensa, moralista, que é melhor, enquanto você pensa que não tem pecados, enquanto você pensa que não será passivo do dia do juízo, eu estou lhe mostrando que é completamente diferente. Deus não faz acepção de pessoas. O que é isso? Diante do trono de Deus estarão todos, grandes e pequenos. Filho de crente, pastor, diácono, todo mundo vai estar diante de Deus. Se apresentará diante do Senhor. Ímpio, impenitente, homem piedoso, todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai dar o pagamento justo a cada um. Aos salvos, a vida eterna. Aos pecadores, a condenação e a morte eterna. O inferno existe. O lago de fogo existe. Eu quero caminhar aqui, meus irmãos, para as minhas palavras finais, lendo com você 2 textos. Abram primeiro em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Onde está escrito: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que vai fazer o quê? Há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui é o texto lembrando o dia do julgamento, o dia do juízo. E vai em Apocalipse 20. Leremos o verso 10 em diante. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Por favor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono, a prestação de contas. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida.
O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo o que, meus irmãos? Está vendo? Segundo o que você fez, segundo o que você faz, segundo as obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Nada vai ser esquecido. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um. Como é que isso vai acontecer? Eu não sei, mas vai acontecer. Quando eu penso nesse texto, eu lembro daquilo que Pedro falou, que aquele desenrolar, que os céus vão se desfigurar, né? Derreter, e os céus se desenrolaram como pergaminhos. Eu penso assim que uma dimensão, é uma coisa que eu penso, viu, irmãos? Não tome isso como um ensino doutrinário, não. Como que uma outra dimensão, que os homens se apresentarão diante de Deus, porque ali não tem mais hora, tempo e espaço. Tantos homens, meu irmão, diante do trono. Ninguém vai ficar cansado, não. Vai ter cansaço, não. Olha lá. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Acabou, não foi? E aí o livro da vida? O livro das obras. Se tu é de Deus, teu nome já está no livro da vida. Teu nome já está registrado lá e não vai sair. Ninguém vai apagar, não vai ter um corretivo lá manchando. Ninguém sai, ninguém entra. É um livro que já está preparado antes da fundação do mundo. E o livro das obras também já está escrito. Não pense que alguma coisa que você fez vai ficar de fora. Não, não vai. Mas eu desejo que o teu nome esteja neste livro da vida. Que no dia que estivermos diante do trono do Senhor, recebamos a glória eterna, a honra do Senhor, a incorruptibilidade, a paz. Eu não desejo que nenhum de vocês que me ouvem que ainda não tem uma confissão pública em Jesus Cristo, em fé, naquele dia você seja envergonhado para a eternidade. Naquele dia você receba toda a ira e todo o furor violento do Todo-Poderoso. Eu desejo que você não participe disso. Mas para que isso aconteça, você precisa atender a graça. Você precisa atender o chamado de Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Ele hoje. Porque você não sabe quanto tempo você ainda tem para respirar sobre essa terra. E a hora que Ele vai voltar, é fato que esse dia vai acontecer. Ele vai retornar, Ele vai julgar toda a humanidade. E Ele dará a vida eterna aos que creem no nome de Jesus. E Ele dará o juízo e o castigo eterno àqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Que você se entregue ao Senhor Jesus Cristo, uma entrega absoluta, verdadeira, hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos rogar a Tua misericórdia, a Tua graça salvadora nessa noite. Pedir a Ti, Senhor, que se porventura no nosso meio ainda há alguém que não recebeu o Senhor como Salvador, que o Teu Espírito Santo, se esta pessoa é uma escolhida para a vida eterna, se este nome está registrado no livro da vida, que ela lhe confesse com fé, que ela lhe receba como Salvador da sua vida, e ela possa participar dessas bênçãos futuras, que certamente muitos que aqui estão desfrutarão. A glória eterna, a honra eterna, a incorruptibilidade e a paz em Cristo.
que ela confesse e entregue-se ao Senhor Jesus e tenha uma nova vida e seja livre do juízo e da condenação eterna. No nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.